Glória a Deus, queridos. Amém. Nós, novamente aqui, né? Os irmãos estão aqui, vocês querem, né? Descer, depois voltar. Fiquem à vontade, meus queridos. Aleluia. Você que está na tua casa também estava de pé agora, né? Louvando junto. Pode sentar no seu sofazinho, né? Só não sai muito, né? Né? Você pode ir em casa, tomar um suquinho, né? Sair. E nós estamos aqui realmente para abençoar a tua vida. Eu creio que o alimento espiritual nós queremos receber nessa noite. Amém, queridos? Você quer receber um alimento nessa hora da parte do Senhor? Glória a Deus. Amém? Queridos, diante de tantos assuntos, tantas coisas que nós poderíamos falar nessa noite, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, passando por esses dias, né, eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Nós queremos alguns minutos compartilhar desse tempo. Nessa semana o Senhor começou a falar ao meu coração, começou essa voz do Senhor falando a mim, e eu anotei esta palavrinha, né? Esse verso, na verdade, tempo de Deus. Tempo de Deus. Diga para quem está ao teu lado, seus filhos, esposos, irmãos que estão aí do teu lado, fala assim, olha, tempo de Deus. Amém, queridos? É um tempo de Deus sobre nós. Eu não estou falando que isso que está acontecendo, Deus está, não. Eu creio que mesmo passando por essas situações, nós nos encontramos no tempo de Deus. É tempo de Deus. Vamos viver como igreja no tempo de Deus. E nós vamos viver para o tempo de Deus. Queridos, nós sabemos, eu não quero entrar num estudo sobre isso, mas nós sabemos que diante de tempo nós temos duas situações que diz que é o Cronos, né, que é o tempo de onde vem a cronologia, o cronômetro, esse tempo que nós passamos diariamente, né, o tempo, ponto a ponto, que nós vivemos no nosso dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, isso que nós estamos passando. Este é um tempo que toda a humanidade passa, que toda a humanidade está passando, que nós passamos o tempo, esse cronológico, o tempo Cronos. Mas, queridos, o que mais nos importa nessa hora é nós conhecermos o tempo de Deus. O tempo de Deus é o kairós de Deus sobre nós. E eu quero profetizar sobre a tua vida, na tua casa, e as nossas vidas como filhos de Deus, como amados do Senhor, que nós viveremos, estamos vivendo já no kairós de Deus. É o tempo de Deus sobre as nossas vidas, querido. É o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Que você possa nesses dias viver o kairós de Deus na sua casa. Embora muitas notícias venham, querido, mas nós não estamos recebendo informações para a nossa vida diante de uma mídia. Nós não estamos recebendo informação para a nossa vida, para determinar o nosso caminhar diante de um governo, diante de tantas pessoas que a gente tem ouvido falar nesses dias. Hoje pela manhã, e agora também o pastor Davi está ministrando, para aqueles que acompanharam a palavra nesta manhã, falando daquilo que nós estamos ouvindo. Qual é a voz que nós temos ouvido? O que nós temos visto? O que nós estamos recebendo? E eu quero declarar sobre a tua vida, queridos, que independente das informações que chegam, há um tempo de Deus para a nossa vida. O kairós de Deus sobre nós é chegado. É o tempo que a palavra de Deus fala, olha, esse é o tempo de Deus, viva nele. Viva totalmente no kairós de Deus, no tempo que Deus tem preparado para a nossa vida. E eu quero ler com vocês alguns textos, queridos. Né? Nós temos já falado... nesse período, né, a pastora ministrou uma palavra tremenda há 2 domingos atrás sobre vivendo uma vida de vitória com Deus, né, um tempo de você perseverar, um tempo de você dedicar, de confiar no Senhor, para anunciar a palavra de Deus com coragem, corajosamente. Deus está levantando coragem sobre nós. Semana passada ministrando uma vida de vitória, né? Sobre o amor, sobre a unidade, sobre vivermos uma vida de vitória. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do tempo de Deus, esse kairós de Deus sobre nós. E eu quero ler com vocês um texto que está em Filipenses capítulo 4. Abre sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Né? Você que está com a sua Bíblia aí, eu sei que muitos estão com o celular, não dá para você abrir tudo ao mesmo tempo, né? O celular e assistir, né? E ver essas informações, mas Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 8, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos.
perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e também com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Queridos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, eu creio que é uma carta que ele fez, e tem muitas cartas que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escreve, que nós vemos que foi para aquela época, para o povo, para Filipenses, para Colossos, várias igrejas recebiam essas cartas, e ele escrevendo aos irmãos, dando indicações, falando do tempo que estavam vivendo. E eu creio que muitas dessas cartas, se nós olharmos para ela, que ele tem uma realidade muito para nós hoje também. É como se fosse escrita para nós também nessa hora. E eu quero profetizar sobre a tua vida algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu, que é uma essência do tempo de Deus, da vida de Deus, está sobre nós. E ele coloca primeiro no versículo 4 dizendo, olha, alegrem-se sempre no Senhor. Queridos, no Kairos de Deus, no tempo de Deus sobre a nossa vida, é alegria. No tempo de Deus sobre nós, mesmo que no Cronos, no que nós estamos passando esses dias, os nossos dias têm sido contados. Se a gente começar a caminhar só nesse Cronos, olha, hoje é domingo, olha, amanhã vai vir a segunda-feira, vai vir a terça, o que será? Como que nós vamos fazer? Queridos, nós vamos ficar com a nossa mente pensando, e a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Mas o Senhor, queridos, é isso que tem pegado bem no meu coração. Que nós vamos viver o Kairos de Deus, o tempo de Deus para a nossa vida. E o tempo de Deus, querido, se chama hoje. Se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, se hoje nós ouvimos e vivemos aquilo que o Senhor tem, no tempo dele, independente das situações, nós podemos nos alegrar. Nós podemos ter uma confiança naquele que pode todas as coisas. Naquele Deus que era, que é e que há de vir. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. E quando o apóstolo Paulo escreve, e ele diz, nesse texto, essa paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes. No versículo 5 diz, olha, seja a amabilidade de vocês, sejam amáveis, que as pessoas conheçam o amor de Deus através de vocês, porque perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor, está numa dimensão de que Deus está tão perto de nós, mas também a vinda do Senhor está próxima. E o apóstolo Paulo adverte, escrevendo essa carta, ele dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Você pode se alegrar nessa hora, querido? Será que do lado aí na tua casa, na poltrona, onde você está agora, será que pode ver um sorriso teu? Será que nesse tempo de Deus, no Kairos de Deus, apesar das notícias, você pode sorrir? Você pode se alegrar por viver esse tempo dentro do Kairos de Deus? Porque Deus, ele não perde o tempo. Ele é o dono do tempo, ele é o dono das estações. O nosso Deus, ele não perde o controle. E nós entrarmos no tempo de Deus. Embora o Cronos, os nossos dias têm notícias. Olha, tem isso, e todos nós vivendo uma quarentena. Dizendo, não, olha, tantos dias você vai viver assim. Tantos dias vão vir mortes. Tantos dias, queridos, o homem está falando. Mas no tempo de Deus diz, hoje, se você ouvir sua voz, não endureça o teu coração, creia no Senhor, alegre-se no Senhor. Novamente, Paulo dizendo, diga, alegrem-se, seja o amor de vocês, que todos vejam que vocês amam. Queridos, o nosso amor pelas pessoas, ele está trazendo o que está acontecendo. Como eu amo as pessoas, dependendo, ficando em casa nesses dias, é uma resposta de um amor às vidas, porque nós não sabemos quem está com esse vírus, e quem não está. Mas nós sabemos que nós não estamos com medo do vírus. Nós amamos as pessoas, por isso que nós estamos fazendo isso. Porque o amor de Deus nos faz olhar para as pessoas. O amor de Deus faz em nós obedecermos às autoridades. O amor de Deus nos leva a viver o propósito de Deus para o hoje, para o tempo dele sobre as nossas vidas hoje. Amém, queridos? E hoje nós queremos viver essa palavra, alegrar no Senhor. E o apóstolo Paulo continua falando no versículo 6, olha, não andem ansiosos.
Não andem preocupados com coisa alguma. Não se preocupem. Sabe, querido, a primeira coisa que quer nos vir é a preocupação. Mas o que será? Como vai ser as coisas? O que vai ser o dia de amanhã? Quais são as notícias? Queridos, as pessoas elas entram em Google, entram em sites, entram em tudo querendo saber, queridos. Mas nós precisamos entender algo nessa hora, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. Todos precisam ver que nós temos o amor de Deus. Não andem preocupados. A palavra de Deus fala que não tem a preocupação vem, nós temos preocupações sim, mas a Bíblia, o apóstolo Paulo falou, olha, não andem, não vivam os seus dias, não deixem essa preocupação tomar conta, não andem preocupados com coisa alguma. E ele continua falando, mas, em tudo, pela oração, quantos têm orado? Quantos estão vivos aí e tremendos no horário, no nosso relógio de oração? Queridos, 24 horas nós estamos nesse tempo de oração. Cada um com meia hora orando pela cidade, orando pela igreja, orando pelas famílias, o favor do Senhor sobre nós. Glória a Deus, porque é um povo que ora, é um povo que vive o kairós de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus é hoje sobre nós. E nós queremos orar, não só por causa dessa situação, queridos. Muitas pessoas estão orando porque há um medo, vamos buscar. Não, queridos. Nós oramos porque nós temos intimidade com o nosso Pai. Nós oramos porque nós dependemos do Senhor. Nós oramos porque o Senhor está nos chamando cada vez mais a uma proximidade, a um relacionamento com Ele. E nós queremos viver ao Senhor. E o apóstolo Paulo está falando, olha, não deixe a preocupação tomar conta do seu coração. Mas em tudo, pela sua oração, pela súplica, agradeçam. Você tem agradecido ao Senhor? Você tem agradecido ao Senhor, queridos? Pelo que o Senhor tem dado, pelo suprimento, pela vida dEle sobre a tua casa, pela provisão dEle. E isso Paulo está falando, olha, pela oração, agradeçam. Mas também o apóstolo fala, peçam a Deus. Se tem situações na tua vida, peça a Ele. Peça a Deus. Eu quero parar um pouquinho agora, queridos, de você, onde você está, fecha os teus olhos um pouquinho. Aonde você está, clame ao Senhor. A palavra de Deus fala que, olha, toda ansiedade, toda preocupação, o apóstolo Paulo escrevendo, olha, não andem preocupados, mas pela oração, agradeça a Deus. Tem um tempo agora de você agradecer aquilo que o Senhor tem feito. Tem um tempo de agradecer aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Tire esse tempo agora como família nessa hora para você agradecer. Agradeça ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo todo cuidado que o Senhor tem, Senhor, para conosco. Nada tem nos faltado, Senhor. E a tua promessa sobre nós é que nada faltará. Aqueles que confiam, aqueles que estão em ti, Senhor. De nada nós teremos falta, Senhor. Oh, glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao teu nome. Queridos, e a palavra de Deus continua dizendo, Paulo, dizendo, olha, e peçam o que precisam. O que você precisa agora? Ora ao Senhor nessa hora. Peça para Ele, o que você está precisando agora? O que você precisa? Peça a Deus. Peça ao Senhor. Você sabe como família o que vocês têm conversado nesses dias? Peça a Ele. Peça ao Senhor. Como família, o que você tem buscado nessa hora? Peçam. E o apóstolo Paulo ainda continua falando depois, olha, depois de vocês pedirem. Ele diz, e a paz de Deus, que ela excede todo o entendimento, ela guardará os seus corações, guardará suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, que ela ultrapassa o entendimento, não tem como entender as coisas de Deus. Essa paz que ultrapassa todo entendimento, ela guardará o coração e a mente. E Paulo diz ainda no versículo 8, e finalmente, meus irmãos, eu quero dizer para você tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Queridos, depois dele falar sobre essa palavra de, olha, alegrem-se, amem-se uns aos outros, não andem ansiosos, mas orem, suplique ao Senhor, agradeça a Ele, apresente seus pedidos a Ele, e a paz vai encher teu coração. Ele diz, e finalmente, irmãos, olha, no momento que nós vivemos, ele começa a dar a linha, falou, olha, tudo aquilo que for verdadeiro. Queridos, tantas informações nós temos recebido nesses dias, muitas delas falsas. E muitas delas naquilo que está diante de uma contagem cronológica do tempo. Queridos, pensa, a cronologia, ela tem os seus dias pautados, vai acontecer isso, hoje acontece isso, amanhã vai acontecer aquilo, depois de amanhã vai acontecer. Queridos, ninguém tem previsão. Ninguém pode saber o que acontecerá no futuro. A palavra de Deus nos diz que o futuro pertence a Deus. O tempo de Deus para nós é hoje. E nós hoje, o que nós fazemos como igreja? Está nas nossas mãos, querido. Orar, agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, muitos estão falando que vai acontecer isso, acontecer aquilo, as mensagens que recebemos. Toda hora é WhatsApp, toda hora é mensagem mandando, olha, você viu essa última notícia? Olha o que fulano falou, esse médico falou isso, aquele político falou aquilo, em tal cidade aconteceu isso. Vai, olha, para tentar destabilizar, trazer desespero. Mas nós podemos viver, queridos, o Kairos de Deus agora e declarar, olha, sobre essa palavra do hoje de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, queridos, nosso ouvido precisa estar atento à voz do que o Senhor está falando hoje conosco. E nós podemos, através da nossa boca, profetizar, Senhor, vai parar toda essa praga, toda essa peste. Nós declaramos fora, longe da nossa cidade, longe das nossas famílias, longe. Em nome de Jesus, nós temos uma palavra, queridos, do Senhor Jesus sobre nós. Precisamos então viver o tempo de Deus sobre as nossas vidas. E Ele fala então tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tem boa fama, tudo aquilo que é admirável, pensem no que é excelente. Pensem naquilo que é digno de louvor, vai dar louvor para Deus isso. Queridos, pensem naquilo que é excelente. Quando eu falo de pensar naquilo que é excelente, aquilo que é admirável, para mim me vê a memória do ministro, que ele tem declarado, e ele até trouxe uma palavra essa semana dizendo, olha, pastores, padres, preguem. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Preguem a palavra, falem da palavra de Deus. Queridos, é isso que nós precisamos ouvir, não só ouvir, mas praticar, pregar a palavra, trazer boas novas. Dizer a um Deus que cura, a um Deus que é santo, poderoso. Um Deus que o tempo dele é hoje. Ele é o dono do tempo. Amém, queridos? Se você for ouvir, se fosse ter um estudo completo sobre esse tempo, né? Eu anotei apenas um texto aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Que o apóstolo Pedro, ele escreve dizendo, olha, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Queridos, para Deus, Ele é o dono do tempo. Para Ele um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, não tem como alguma pessoa amanhã vai acontecer isso. As pessoas podem ter previsões, queridos. As pessoas podem fazer planos, mas nós sabemos que Provérbios 16:1 também diz que do homem são os planos, do homem está a cronologia, ele faz as coisas. Queridos, tantos planos foram feitos nesses dias. Agora eu te pergunto, quantos projetos, quantos eventos, quantas situações que criamos precisou ser canceladas? Porque ninguém esperava, queridos, esse vírus adentrar. Mas muitos projetos, muitos planos foram cancelados. Mas Deus nunca perdeu o controle, porque Deus, Ele é o dono do Kairos. O tempo dele é hoje. Porque hoje Ele está querendo fazer algo na nossa vida. Hoje, se nós ouvirmos o Espírito de Deus vindo sobre nós, a sua presença em nós, nós a partir deste momento, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos continuar adorando. Nós vamos continuar declarando, Tu és o nosso Deus.
Tu não mudas. O Senhor jamais mudará. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre o será. E a nossa adoração ao Senhor é hoje. E clamamos, e te agradecemos, e vivemos por ti, e vivemos para ti, Senhor. Porque por ti e para ti, Senhor, são todas as coisas. Romanos 11:36, o apóstolo Paulo mesmo declarando, querido, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Vivemos por ele. Vivemos para ele. Vivemos por meio dele. E a ele toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Então, diga assim para quem está ao teu lado, ou diga para você, olha, o tempo de Deus é hoje. Amém? O tempo de Deus sobre nós é hoje. O kairós de Deus é hoje. Hebreus 3, queridos, versículos 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8 diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebeldia, na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Queridos, hoje, o tempo de Deus para nós é hoje. O tempo de arrependermos é hoje. O tempo de agradecermos é hoje, porque hoje é o tempo de Deus sobre nós. Amém, queridos? Declara comigo o Salmo 118, 24. Salmo 118, 24 diz assim, este é o dia em que o Senhor agiu. Em outras versões fala, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Porque este é o dia do Senhor. Amém, queridos? Amém? Este é o dia do Senhor. Glória a Deus. Este é o dia dele. Voltando um pouquinho ali, queridos, para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, vai para o versículo 11 agora. Paulo, lembra que Paulo escreveu uma carta, queridos, e ele falou tão bem dessa carta de Filipenses, que é uma das igrejas que mais assim ajudava ele financeiramente, igrejas que abençoavam financeiramente, e Paulo escrevendo a eles, falando, no versículo 11, falou, dizendo a eles, falou, olha, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Paulo falou que estava agradecendo aos irmãos pelas ofertas enviadas, pelo cuidado, porque é uma alegria para Paulo saber e estar com esses irmãos que tanto abençoavam ele, mas Paulo já dá uma resposta também, olha, eu não estou dizendo essas coisas para vocês, isso porque eu esteja necessitado, mas ele diz, pois eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Versículo 12, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, este é o segredo. Este está inserido no kairós de Deus, no tempo de Deus, é aprender um segredo. E a palavra de Deus fala que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Nós vamos ter essa intimidade com Deus, relacionamento com Deus, para entender o tempo de Deus que nós estamos vivendo. Ouvimos a sua voz, obedecemos o que Ele nos fala e vivemos o tempo de Deus. Aprender o segredo de Deus, querido. Mais uma vez falando, é para aqueles que o temem, na qual o Senhor revelará a sua aliança, o que Ele deseja fazer. Neste tempo de Deus sobre as nossas vidas, querido. Tempo que nós temos buscado mais. Amém, queridos? Eu sei que, para muitos, se tivesse tudo bem, a pessoa não estaria tão buscando, mas, queridos, até nisso, até numa situação que está vindo, é um tempo que a igreja tem se levantado para buscar mais ao Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus, vai passar. Esse tempo que nós estamos passando, esses vírus, essas coisas, vai passar. Mas eu quero declarar que é algo que vai permanecer, queridos. É a tua busca no Senhor. É o teu tempo de oração. Amém, queridos? Esse é o tempo de viver os sonhos de Deus, viver o hoje de Deus. O amanhã, você vai viver o amanhã como sendo o hoje de Deus. Amém? Segunda-feira vai estar chegando, você vai falar, este é o dia que o Senhor me fez. Vou me alegrar, vou exultar no Deus da minha
salvação. Amém, queridos? E Paulo, ele falou, olha, eu aprendi o segredo. Daí a gente pergunta, como é que segredo? Como? Que segredo é este, querido? O segredo vem desse relacionamento com Deus. Qual é o segredo de viver contente em qualquer circunstância, querido? É apesar de, é mesmo que nós possamos louvar ao Senhor. Senhor, eu te louvo, porque de um modo tão admirável o Senhor me fez. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado conosco em cada instante. O Senhor nunca nos deixou, nunca nos deixará. E é fortalecendo, nos fortalecendo, queridos. Paulo escrevendo aos Efésios também, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim aos irmãos, numa outra carta, dizendo, olha, finalmente, ele depois de ter dado muitas recomendações, ele fala, finalmente, irmãos, ele diz, fortaleçam-se no Senhor e fortaleçam-se no seu forte poder. Queridos, há um poder de Deus liberado sobre a igreja. O hoje de Deus está aqui para dizer, olha, sois forte, seja corajoso, não temas. Eu sou contigo, eu estou contigo. Amém, queridos? Então o relacionamento com Deus nos faz louvar a Ele. O relacionamento com Deus nos faz adorar a Ele. O relacionamento que Deus faz nós nos fortalecermos. O relacionamento que Deus faz nós crescermos nele. Crescermos nele. Queridos, depois de Paulo estar dizendo essas coisas, olha, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Tem muitos nessa hora pensando, meu Deus, o que vai ser amanhã? Será que eu tenho salário para o próximo mês? Meu Deus, e agora? Como vai ser? Queridos, apesar de, e mesmo que, nós vamos viver o todavia, eu me alegro, no Deus da minha salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Ah, mas está escassez, não está tendo nada. Senhor, eu me alegro em Ti, Senhor. O Senhor é o meu sustento. Queridos, presta atenção, é uma carta, nós estamos lendo uma parte de uma carta que Paulo estava escrevendo. E depois de Paulo escrever essas coisas, ó, eu sei o que é passar necessidade, eu aprendi o segredo de viver contente. Há um segredo de viver contente, queridos. E logo depois, nós lemos o 11, versículo 12, mas olha o que Paulo diz, querido. Presta atenção que ele só fala essas coisas depois dele falar, olha, eu aprendi o segredo. Olha o versículo 13, o que Paulo declara. É um texto que todos nós conhecemos, querido. E ele declara, eu tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, ele estava incentivando, falando para a igreja, meus irmãos, não andem ansiosos, mas orem, entregue ao Senhor, faça pedidos ao Senhor, Ele vai sustentar. E ele diz, olha, eu aprendi a adaptar-me a qualquer situação. Tem o coronavírus aí, querido, nós precisamos adaptar-me a qualquer situação que nós estamos vivendo, sabendo quem é o nosso Deus. Adaptarmos neste momento, fazemos aquilo que é necessário, por amor aos irmãos, por amor à nossa família, por amor à nossa cidade, por amor à nossa nação, por amor ao mundo. Eu aprendi o segredo. Mas nós declaramos, como Paulo falou, olha, Senhor, tudo eu posso naquele que me fortalece. O Senhor é aquele que nos fortalece. Querido, o Senhor é aquele que te fortalece. Fala para quem está ao teu lado, o Senhor é quem nos fortalece. Amém? O Senhor é aquele que está em nós, está sobre nós. Então eu quero declarar sobre a tua vida nesta hora, queridos. É chegado o tempo de Deus sobre nós. Nós vivemos o kairós de Deus. Fala para o seu irmão, do lado, né? Tua família, fala assim, ó, kairós de Deus. Tempo de Deus. É tempo de Deus sobre nós. É tempo de Deus sobre nós como família. É tempo de Deus sobre nós como igreja. Sairemos deste momento mais fortalecidos, querido. Há uma esperança no nosso coração. A nossa esperança, ela é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Uma igreja vitoriosa, queridos. Queridos, eu quero encerrar este tempo, realmente voltando ali ao escritor de Hebreus, no que ele nos diz. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está na tua casa, está sobre nós. E o Espírito Santo é como ele dizendo, olha,
Hoje, se vocês estão ouvindo a voz do Senhor dentro do Kairos, é a voz do Senhor. Se hoje vocês estão ouvindo a voz do Senhor, não endureçam o coração, mas vivam, obedeçam a Ele. Recebam do Senhor. A fonte de vida é o Senhor. O Senhor é o nosso sustento. A palavra de Deus diz que tudo vai passar, tudo passará. Mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. É esse tempo que nós queremos viver, queridos. E eu quero convidar você nessa hora, você como família, onde está, a orar por esse tempo de Deus. Senhor, ensina-nos. Ensina-nos. Ensina-nos, Senhor. A palavra do Senhor nos diz também, queridos, que pedimos ao Senhor, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Que nós possamos conhecer mais o Senhor e alcançar um coração realmente sábio. Sabemos escolher aquilo que vem do Senhor. Se como Paulo declarou, querido, ela deixa vir no teu coração tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro. Se isso vai exaltar, vai ter algum louvor para Deus, deixe isso ocupar o teu pensamento. Deixe isso ocupar a sua mente. Tudo aquilo que é agradável. Queridos, isso nós vamos encontrar no Kairos de Deus, no tempo de Deus sobre nós. Podemos explanar esse Kairos em vários momentos, mas eu quero trazer esse Kairos para agora, queridos. É o tempo de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E a partir desse tempo de Deus sobre nós, vai se estender, queridos. Amém? O teu amanhã, você vai profetizar, Senhor, a minha segunda-feira vai ser uma bênção, porque eu vou ver o teu tempo. Vou fazer aquilo que está no teu coração. Amém.